Glória a Deus, meu amado em Cristo Jesus, sou Edson Mariano, seu irmão em Cristo Jesus. No vídeo passado, de número 5, a respeito do livro de Apocalipse, nós iniciamos os principais acontecimentos cronologicamente, é claro, não citando dia, mês, ano, data e período, mas acontecimentos que concatenadamente foram surgindo e que vai nos levar ao entendimento das profecias ali escatológicas no livro de Apocalipse. Então, no vídeo anterior, nós começamos, é claro, com a primeira vinda de Cristo e relatamos versículos a esse respeito, que o Verbo se fez carne e o Verbo estava com Deus. Depois falamos que, uma vez nascendo Jesus, deu-se início ao seu ministério e que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam a respeito do ministério de Jesus, proclamando as boas novas do reino, falando justamente a respeito do acesso em Cristo Jesus ao reino dos céus. Porque Jesus não veio para reinar aqui na terra, ele veio para reinar o reino dos céus, o reino eterno, o reino poderoso, o reino transcendental, a Jerusalém sem manchas, a nova Jerusalém. E feito isso, nós passamos então a mostrar que os discípulos tinham curiosidade e pedia que Cristo ensinasse ou falasse algo ou desse sinais a respeito desses acontecimentos do final dos tempos. E citamos vários versículos onde Cristo, então, conversando com eles, registra que prevê a sua segunda vinda, o seu retorno. Daí, então, nós pulamos uma etapa, que é, claro, uma vez cumprido o seu ministério, da morte e ressurreição de Cristo Jesus. E logo em seguida, a próxima etapa importante seria a ascensão de Jesus aos céus, cumprindo ali aquela etapa cronológica, cumprindo as profecias no Velho Testamento, muito bem relatadas e claras, a exemplo do profeta Isaías no Velho Testamento. Sendo assim, daí para frente, dos apóstolos para cá, com a descida do Espírito Santo, nós hoje fazemos parte desse momento, dessa era. Nós vivemos a era atual, que é também chamada do princípio das dores. E no capítulo 24 de Mateus, vai nos deixar muito claro a respeito de sinais que nos dão a entender, conforme Cristo na primeira vinda nos colocava, que a sua segunda vinda está bem próxima a acontecer. Então eu e você vivemos essa era atual do princípio das dores. Veja só, olha os sinais: guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, falsos cristos, falsos profetas. Agora, a proposta desse vídeo é avançarmos mais uma etapa. E essa etapa é justamente cronologicamente dentro de um lapso temporal das 70 semanas de Daniel, que vai nos remeter também como link lá no livro de Apocalipse. Ok? Pois bem, então aqui é a visão do anjo Gabriel trazendo sobre a vida de Daniel e colocando um lapso temporal para que a igreja se corrija, para que o povo judeu se corrija naquele tempo ali do exílio babilônico. E nós sabemos que Daniel, ele seguiu com seus amigos deportados, foram exilados, eles ficaram como escravos no Império Babilônico, sobre a tutela, sobre o cetro poderoso de Nabucodonosor. E sugiro que você leia todo o livro de Daniel, salvo engano ele tem apenas 12 capítulos, dá para que você em uma hora tranquilamente possa ler, e você vai ver ali acontecimentos maravilhosos por intermédio de Deus na vida desse homem maravilhoso, Daniel, e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, existe aí um lapso temporal denominado as 70 semanas de Daniel. Então, dentro dessas 70 semanas de Daniel, nós vamos observar que aconteceu dois períodos importantíssimos. Dentro das 3 semanas de Daniel e meia, 3 semanas e meia, as iniciais, e dali, quando termina essas 3 e meia iniciais, começa então uma nova fase de 3 e meia, que somando as das 70 semanas, as semanas proféticas de Daniel.
E nesse período, nesse lapso temporal, nesse mistério de tempo de Deus, não comparado ao nosso lapso temporal humano, como dias, meses e anos, muitas coisas irão acontecer. A respeito, então, dessa colocação das 70 semanas de Daniel, nós encontramos no capítulo 9 de Daniel, ele todo vai tratar a respeito disso, mas no 24 vai dizer que nesse período é um período de acerto, que o povo se arrependa. E daí para frente, no 27, vai nos mostrar da aliança que Satanás fez. Então preste atenção. 24 do capítulo 9 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então o anjo, trazendo a visão na vida de Daniel. E sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão. Olha a finalidade dessas 70 semanas: para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. No versículo 27, diz assim do mesmo capítulo. Agora vai trazer uma alusão a respeito do anticristo. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui faz a menção das 70 semanas de Daniel. E dentro desse contexto, nós fizemos então a figura de um triângulo, que poderia ser um quadrado, poderia ser meio círculo. Eu usei o triângulo, dividi pontilhadamente no meio. Por quê? Porque acontecem duas situações dividindo essas semanas de Daniel, semanas proféticas, em dois períodos. 3 semanas e meia e depois mais 3 semanas e meia. Dentro das primeiras 3 semanas e meia é o período da ascensão do anticristo. Antiposição contrária, ok? E quando nós buscamos em Daniel capítulo 7, vai falar a respeito de uma ilustração do chifre pequeno que faz menção a Satanás. Então no primeiro período ele é o chifre pequeno, que se faz entre aspas ali de pacífico, e depois nós vamos observar mais à frente que o chifre cresceu e se despontou, que é o levante do anticristo. Leia depois Daniel capítulo 7 e você vai ver que ele faz duas menções a respeito do chifre quando era pequeno e depois que cresceu, que se manifestou. Semanas proféticas, 3 semanas e meia, acontece na primeira semana, a ascensão do anticristo, e na segunda semana falaremos logo mais a respeito da quebra do pacto, e a besta vai perseguir por 42 meses, que é justamente 3 semanas e meias, desse mistério cronológico que está no livro de Daniel. Pois bem, o que acontece nesse primeiro período, nas 3 semanas e meias iniciais? Nós falamos aqui que é a ascensão do anticristo. Pois bem, então, o anticristo vai fazer acordo com muitos. Olha, o anticristo fazendo acordo com muitos. Mas na metade da semana, no meio das 70 semanas, ele vai romper o pacto. Ele vai quebrar esse pacto que ele fez com muitos. Aí vai tornar-se para a segunda metade aqui da nossa ilustração, onde haverá então o levante do anticristo e a perseguição do mesmo. Para com quem? A perseguição, o início da perseguição dos santos do Altíssimo por causa do nome de Jesus. Interessante, né? Então, quebra do pacto acontece aqui na segunda metade, nas 3 semanas e meias finais de Daniel, revelada a Daniel. Então, ocorre aqui a quebra do pacto. Nas 3 primeiras 3 e meia semanas iniciais, é a ascensão do anticristo. Depois ele quebra o pacto que fez com muitos, e ele se levanta, ele quebra, então quebra do pacto, início da perseguição dos santos do Altíssimo por causa do nome do Senhor Jesus. Então aquele que permanecer realmente receberá a vitória.
do Senhor Jesus sobre as vidas. Aí, a besta vai perseguir por 42 meses, esses 42 meses no tempo, né, do mistério de Deus, são justamente 3 semanas e meia. A besta vai perseguir 3 semanas e meias finais. E o que vai acontecer? Presta bem atenção. Olha só, com a quebra do pacto, dar-se-á início à grande tribulação. Então, muitos acham que a grande tribulação, ela começa no início das 70 semanas de Daniel. Não, ela começa aqui ó, no meio, no final da primeira metade, que é 3 semanas e meia. Passou esse período, que é o período de ascensão do anticristo, na quebra, nas últimas 3 semanas e meia de Daniel ali revelada, daqui para frente que vai então ter o que? O levante, a besta vai perseguir então os filhos de Deus. Então, com a quebra do pacto, dar-se-á início ao que? A grande tribulação. Vamos dar uma olhada em Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 9. Abra a tua palavra. Então, essa visão das 70 semanas em Daniel, que o anjo trouxe na vida desse servo do Senhor, nos remete ao povo que estava ali com ele, como também traz o link para o livro das revelações em Apocalipse. Vamos em Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 9. Diz assim, preste atenção, meu amado. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas ou coroas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Olha o levante de Satanás nesse período de 3 semanas e meias finais. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e o grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Olha os devotos de Satanás. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? A besta vai perseguir os crentes por 42 meses. Quem poderá batalhar contra a besta? Quem é semelhante à besta? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Que isso é justamente 3 semanas e meia. Das 70 semanas reveladas ali a Daniel no livro de Daniel. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Então, justamente nesse segundo período de 3 semanas e meia de Daniel, daqui foi permitido fazer guerra aos santos, isso é, o início da grande tribulação, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Aqueles que não aceitaram Jesus adoraram a besta. No livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aqui está uma mensagem realmente muito séria. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não entender que esse mundo ele jaz no maligno, misericórdia na tua vida, arrepende-se dos seus erros, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque realmente o que nos remete, o que nos relata, o que nos revela o livro de Apocalipse, presta atenção, né? Que você possa aceitar Jesus, receba o seu nome escrito no livro da vida, para que você possa livrar-se desta perseguição, se nesse período que está próximo a dar início acontecer e você estiver vivo, que você realmente esteja aliado a Cristo Jesus e não a Satanás. Pois bem,
Então, com a quebra do pacto, dá-se início à grande tribulação. No início, quer dizer, no final das 3 semanas e meia, né, que trata da ascensão, a partir da quebra desse pacto que Satanás faz, que começa a perseguir a igreja, início da grande tribulação, nas últimas 3 semanas e meia de Daniel. Pois bem, o capítulo 2 de Daniel, ele vai falar, interessante, vamos voltar lá. Olha como que o livro de Daniel, ele nos traz link, nos mostra a revelação a respeito dos acontecimentos, ali no livro de Apocalipse. Olha o capítulo 2. Quando você observar ali no livro de Daniel, a respeito da primeira revelação, o sonho do rei é interpretado por Daniel, daquela estátua grande, né, que nós já lemos. Eu sugiro que você o faça, se você não leu ainda Daniel. Ali está mostrando que Cristo vai reinar sobre todos os reinos. Então, na próxima etapa, nós vamos usar o capítulo 2 para mostrar que realmente, a respeito do sonho de Nabucodonosor, dos impérios ali formados, Cristo é o cabeça de tudo e reinará sobre todos os reinos. Mas, quando você vai para o capítulo 3 também de Daniel, a respeito de uma estátua de ouro que Nabucodonosor mandou fazer, ali tem uma história muito interessante, que as pessoas, então, na inauguração dessa estátua, sobre a presença ali dos governadores, prefeitos e líderes, e é claro, o próprio Nabucodonosor, o imperador babilônico, deu-se ali uma ordem que a partir do momento de tocar uma trombeta, as pessoas deveriam ajoelhar-se a quem? Aquela estátua. Ali está tipificando ajoelhar-se a Nabucodonosor, se submeter, ao homem natural. E o episódio desse capítulo 3 vai nos trazer, além de Daniel, que até então citamos, a respeito dos amigos de Daniel, que também estavam junto com Daniel no palácio, enquanto Daniel era governador ali na Babilônia. Vai aparecer o personagem de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que estando presente ali, compulsoriamente, ao tocar da trombeta, eles não se encurvaram para a estátua, que tipificava ali, no entendimento com link ali para o livro de Apocalipse, tipificava o que? O anticristo. Não se sujeitaram à idolatria, não se rebaixaram sob pena de morte para aqueles que não se prostrassem àquele ídolo, àquela estátua de ouro. A história é maravilhosa, e aconteceu que deduraram ali, que eles não se prostraram. Então Nabucodonosor deu uma segunda chance a eles, e que se eles assim não fizessem, seriam lançados na fornalha, e seria aumentado 7 vezes mais o potencial dessa fornalha. E assim, com o segundo toque da trombeta, todos se ajoelharam, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram diante daquela estátua, não se prostraram diante de Nabucodonosor. Assim que nós precisamos, nesse período, no período da grande tribulação, que seremos perseguidos pela besta por 42 meses, 3 semanas e meias finais reveladas a Daniel, que possamos estar firmes, não nos prostrando, mesmo que tirem a nossa vida, mesmo que realmente nos matem, porque nós estaremos com Cristo no paraíso. Glória a Deus! Então, é muito interessante esse capítulo 2, a respeito da estátua de ouro, que tipifica, naquele tempo, e trazendo, remetendo no link para o Apocalipse, alguém que quer se posicionar acima do Deus Todo-Poderoso. Satanás assim quis. É exemplo dessa estátua de ouro lá no Império Babilônico, perante Nabucodonosor, e vai querer fazer o mesmo quando ele então ter a sua ascensão nas 3 semanas e meias iniciais, e vai então quebrar o pacto e se rebelar, e vai perseguir os crentes nas últimas 3 semanas e meia, também reveladas na vida de Daniel. Pois bem, nós então aqui fizemos um pano de fundo, nos centralizando nessas 70 semanas de Daniel, dividida nessas 2 partes. A próxima fase, o próximo acontecimento será a respeito da primeira ressurreição,
a respeito do arrebatamento da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Esse vídeo será intitulado com o vídeo número 6. Se você não viu os anteriores, eu sugiro que você possa vê-los. Que Deus abençoe a sua vida, hoje para todo sempre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todo sempre. Amém, amém.